Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul, que nos assiste no Top Saúde. Obrigada por sua companhia. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Obrigada por sua disponibilidade e por vir falar conosco de um assunto tão importante. Eu que agradeço. A gente começou na semana passada uma série sobre autismo. Comentei com você. Quem nos assiste acompanhou. O doutor Sérgio falou sobre a importância desse diagnóstico precoce. Ele, como pediatra, digamos que é a porta de entrada para os pais, né? Quando vê algo diferente, vê algo que precisa ser observado melhor, eles levam ao pediatra. E acredito que a escola também é uma outra porta de entrada bem acessível, né, Jéssica? As crianças que começam essa vida escolar, é possível ter um diagnóstico mais rápido? É possível observar de mais perto? Como é que é isso? Geralmente é na escola que percebe-se, né, os primeiros sinais do transtorno e é a escola que faz esse intermédio para a família, começa a analisar esse desenvolvimento que está com um certo atraso, repassando para a família começa a ter uma observação maior e aí encaminha para os outros especialistas. No caso, a criança, normalmente hoje, acredito que seja mais comum entrar crianças na escola com 2 anos de idade. Isso, geralmente é de 2 anos. Acontece crianças que entram mais cedo, mas geralmente a maioria entra com 2 anos. 2 anos. E nessa idade é que também pode se perceber muito dos sinais, não é isso? Sim, percebe-se a partir dos 2 anos de idade, já tem sinais bem nítidos, e é casos e casos. Há crianças que os sinais são bem sutis, já tem outros que os sinais já são bem relevantes, que você já consegue ter um conhecimento maior. E qual a postura, no caso, do pedagogo, da pedagoga da escola, quando percebe esses sinais? É um fato bem complexo, né? Porque você tem que saber chegar para a família, você tem que ter um apoio para essa família. Não é só chegar para a família e dizer, olha, seu filho está com característica disso, porque até então o pedagogo ele não tem a qualificação exata para isso. O que ele pode fazer é orientar, passar para os demais especialistas, né, para buscar uma avaliação mais aprofunda. No caso, seria o psicólogo da escola? Isso, também tem como passar por uma triagem o psicólogo faz essa avaliação, faz o relatório, juntamente com o professor que está ali com a criança em sala. E, a partir desse relatório, é encaminhado para os pais, e os pais levam para um possível neuropediatra, para uma avaliação melhor. Como você disse, é algo bem delicado, porque, infelizmente, a gente ainda vê situação de pais que não recebem bem a notícia de um possível diagnóstico de TEA, ou então até mesmo de diagnóstico, prefere não acreditar, ou até vai adiando levar um especialista, não é, Jéssica? Exatamente, porque assim, os pais eles idealizam um filho perfeito, né? Uma perfeição que, na verdade, não existe. Não tem ali um padrão de perfeição. As pessoas é que vão criando estereotipos para que esse padrão venha a acontecer. Então, os pais entram nesse momento mesmo de frustração, acabam que isolando muitas vezes a criança. Tem muitos pais, mesmo quando percebem, até na escola, deixa de colocar. Daí a importância, né, da escola nesse papel, para a convivência social com as demais crianças. Então, é bem importante a escola nesse processo de diagnóstico. Mas também tem uma outra questão. A criança, quando os pais percebem alguma característica, ou então já tem até um diagnóstico de colocar na escola, não é isso, Jéssica? Exatamente. Porque tem toda uma preparação, né? A escola ela precisa ter, dentro do seu quadro de funcionários, alguém qualificado, e que tenha conhecimento sobre o transtorno, não só sobre o TEA, né, mas sobre todos os demais transtornos, porque hoje em dia a lei da Berenice Piana, ela obriga a escola a aceitar as crianças e a escola tem que estar preparada para recebê-las e dar o justo desenvolvimento, tanto na aprendizagem como todos os aspectos do ser humano. Jéssica, você falou assim do justo aprendizagem. Como é que é feita essa interação entre um aluno que já é diagnosticado, crianças que têm características não só do transtorno do espectro, mas também outros transtornos? Ela é tratada de forma igual em questão de conteúdo e também de forma de interação com as outras crianças, ou ela sempre vai ser tratada de uma forma diferente, especial?
o que deve ser feito é que ela seja tratada de forma igual. Mas há crianças que o nível de aprendizado dela é um pouco mais baixo, né? Então, o professor ele precisa adaptar esse conteúdo, fazer com que a criança tenha um ritmo mais próximo da sala, mais de acordo com o desenvolvimento daquela criança. Qual a importância da inserção dessa criança no contexto escolar, na vida escolar? De um termo geral mesmo, de aprendizado, de interação. É importante em vários aspectos, porque a escola é um meio social, né, da criança. A gente mesmo, adulto, tem o nosso meio social para ali conversar com os amigos, e a escola é o meio social da criança. É lá onde ela tem suas primeiras amizades, desenvolve suas primeiras habilidades. Então, é de extrema importância. Em relação a essa interação, porque as crianças com transtorno do espectro autista, elas tendem a ser mais retraídas. Mas existe uma forma de inserir, não digo nem inserir, de fazer com que ela tenha interesse de se comunicar, de conviver com outras crianças? Existem atividades específicas para isso? Isso. Na escola, quando há um especialista nessa área, é trabalhada as habilidades sociais, né? Habilidades de comunicação, habilidades de atenção, que é muito difícil a criança autista ficar ali atenta muito tempo a um determinado conteúdo, se não for de interesse dela. Se for de interesse dela, ela fica horas. Mas há todo um estudo feito por aquela pessoa autista para poder desenvolver as habilidades necessárias para que ela venha ter uma habilidade melhor de comunicação, de socialização e as demais. Você falou que as escolas são obrigadas a ter um profissional qualificado. Essa é a única condição ou precisa ter mais algum outro preparo para receber essas crianças? O preparo, além de ter alguém qualificado na escola para atender essas crianças, é físicos. É cuidado em decoração em sala para que não tenha excesso de estímulos, né, que venha causar uma sobrecarga sensorial nessa criança. Assim também como o ambiente ele não pode ser totalmente claro demais, que também pode causar uma sobrecarga sensorial para uma pessoa autista. Então, as adaptações são essas. Sim. Tem mais alguma outra em relação à estrutura física? Não, só essa mesmo, questão de visual, né? Visualização. E a questão material, eu digo assim, de conteúdo, existe também uma adaptação? Em caso de necessidade, né? Porque tem pessoas com TEA que precisam da adaptação para que o conteúdo venha a ser aplicado da forma que ele precisa aprender. Mas esse conteúdo ele não pode ser mudado em si, conteúdo. O que deve ser feito é uma adequação desse conteúdo para que a criança ela tenha o aprendizado relevante, né? Então, se a escola identifica que aquela criança necessita desse conteúdo reformulado, digamos assim... É uma adaptação, vamos dizer. E ela tem a obrigação de fornecer esse material para essa criança, Sim, não é isso? adaptado o material. Interessante. A gente tem um grupo, posso chamar de grupo? É um projeto. É um projeto, né? Isso. Vamos falar um pouquinho do projeto? Pronto. O projeto é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Piauí, né? Ele tem como objetivo levar informações científicas do TEA para a sociedade e também fazer com que a família se sinta mais acolhida, fazer com que essa família ela tenha um apoio maior, que ela não está sozinha, né? Então, o projeto é um projeto de extensão universitário, ele é sem fins lucrativos, né? Tem uma duração ali de 1 ano, para a gente desenvolver atividades com essas famílias, atividades de formações para professores, e também levar conteúdo, né, para a sociedade, para que elas venham entender o TEA de uma forma mais clara e objetiva, né? Não ver o TEA só como se fosse, né, uma doença, que, na verdade, não é uma doença. Então, o objetivo do projeto veio, né, nesse intuito. Jéssica, você falou em relação a isso, das pessoas conhecerem. A série, essa série, o intuito era de informar e também fazer com que as pessoas conhecessem. Na quinta-feira passada, passou uma matéria em que a nossa repórter perguntava para as pessoas se elas sabiam que era autismo. Uhum. E algumas não faziam ideia do que era, né? E outras falam, vê que entende, mas uma coisa bem superficial. E eu acho que o que acontece com a maioria das pessoas, né? Conhece, mas de uma forma superficial, e é necessário se aprofundar. Exatamente. Porque... E até
as pessoas elas conhecem o TEA por o que elas escutam falar e muitas vezes é por coisas negativas, porque muitas pessoas estão com aquele estereótipo que a pessoa com TEA é aquela pessoa que se balança toda hora, que se bate toda hora, que não pode frequentar a escola e na verdade é totalmente o contrário. Tem pessoas com TEA que têm habilidades incríveis, têm o seu intelecto perfeito e muitas vezes é melhor que certas pessoas Exatamente. no meio social, Com né? certeza. É preciso desmistificar, quebrar esses tabus e também os preconceitos, que infelizmente ainda são muitos, né? Verdade. Falávamos sobre a interação da criança na escola. Quão importante é esse meio social, como você falou, para o desenvolvimento da criança com TEA? No caso, conviver com outras crianças. Quão importante isso é? Pois é. A questão social é de extrema importância, porque geralmente a criança com TEA ela tem dificuldade nessa habilidade social, né? De ter a relação social ali melhor. Mas, aos poucos, isso vai sendo desenvolvido. E é importante que ela tenha essa habilidade social com as pessoas, porque vai precisar lá na frente. Hoje em dia, quase ninguém consegue fazer nada se você não tiver um convívio social bom. Então, é importante em vários aspectos, social, cognitivo, o intelecto, a questão da aprendizagem, que você, quando convive com uma pessoa autista, você aprende muito, muito, muito mesmo. Com certeza. E nem todos também têm essa dificuldade de socialização, não é isso? Exatamente. Tem o Rodrigo, que eu amo demais, que é um sobrinho de coração, que ele não tem problema, muito pelo contrário, ele chega e ele faz amizade com todo mundo. Exatamente. Há TEAs que são únicos, né? Sim, são seres únicos. Você vai encontrar características, mas exatamente igual você não vai encontrar. Exatamente. E a dificuldade dele, no caso, é na fala e algumas peculiaridades, mas em relação ao convívio social não tem. Já outros têm, desenvolvem bem a fala, mas já o convívio social não é algo tão... Exatamente. Geralmente há prejuízos, né? Em alguma parte. É difícil você encontrar uma pessoa autista com prejuízo em todas as partes. Sempre tem uma habilidade mais desenvolvida. E isso vai sendo melhorado, né, de acordo com as terapias e tudo. E eu costumo falar que a escola ela só é um apoio. A criança ela precisa das demais terapias, né, as terapias de acompanhamento multidisciplinar, para que ela tenha o justo desenvolvimento que precisa, né? Necessário para que eles possam evoluir bem, né? Não que eles estejam abaixo dos outros, mas eles precisam de tem necessidades que precisam ser administradas, digamos assim, né? Isso. Jéssica, a criança com TEA, ela pode ter uma vida escolar normal ou sempre vai ter essa coisa de uma adaptação ou algo especial? Vai depender do nível de apoio daquela pessoa com TEA. Há pessoas com TEA que você usa o mediador escolar até um certo período para que ela acompanhe aquele certo ritmo da escola. E aí depois o mediador ele pode ir tirando o auxílio aos poucos, né, para que ela consiga ter sua vida mais, vamos supor, sem aquele apoio, né, aos poucos, sim, mais assim, independente. Mas aí acontece que tem pessoas com TEA também que precisam de auxílio até, vamos supor, até o ensino médio, até a faculdade. E aí varia do nível de apoio que aquela pessoa precisa. E é bom lembrar que também não há limites para eles, não é isso? Exatamente. Existe médico. A gente tem aquela série, né, Good Doctor, que Sim. é um médico que ele tem um transtorno de espectro autista e eles são inteligentíssimos, assim, no geral, eles têm uma inteligência bem aguçada, não é isso? Exatamente. E as pessoas ainda têm a questão de achar por ser autista, aquela pessoa ela é menos inteligente que a outra, que tem um retardo, e não é assim. Pois é, não é assim. Eles têm habilidades incríveis, incríveis mesmo. No projeto mesmo tem um que desenha perfeitamente, perfeito, tudo, e ele tem uma habilidade incrível para matemática, para biologia. E, assim, cada um é único, tem suas especialidades. Como você diz, a gente aprende muito, né? Aprende. Quem convive sabe, a gente aprende muito e é muita coisa boa que eles nos ensinam. Jéssica, a criança que tem TEA, que tem dificuldade na fala, como é que faz para poder ajudar ele a inserir nessa vida da educação, na vida da escola? Tem também algo em especial para trabalhar com essa criança? Sim. Geralmente, a gente escuta de muitas mães, né? Olha,
tal pessoa me indicou colocar na escola, porque ele não fala, ele está com um atraso na fala e precisa ir para a escola. E o que a gente costuma dizer, assim, a escola, ela é um apoio. É muito ruim quando chega uma criança que ela tem dificuldades na fala, mas ela não tem um certo acompanhamento profissional especializado para aquilo, porque o que a gente indica, ela está com um certo atraso na fala, então ela precisa passar por uma fono para ver quais são os motivos, né, para aquele certo atraso, e a escola ela não cobre totalmente essa necessidade. Né? Ela precisa de um acompanhamento especializado. Então, a escola ela ajuda muito. Ela pode se trabalhar habilidades nessa questão da linguagem, mas é necessário uma orientação melhor com um especialista para acompanhar essa criança, porque assim tendem a falar que é porque a criança não fala, ela é autista, e na verdade não é todas. Tem crianças que não falam por uma certa dificuldade, né? E aí precisa de um acompanhamento fonoaudiológico para que ela venha a se desenvolver e descobrir o porquê desse atraso. Então, todo atraso ela precisa de um atendimento especializado melhor. Então, a escola ela só é esse apoio e ajuda nesse meio de tentar socializar a criança e fazer com a interação de outras crianças, elas vão tendo, né, uma habilidade, observar ali como é que ele fala. E não é todos os casos, como eu havia dito. Há casos e casos. As crianças, elas costumam imitar muito, não é? Isso, exatamente. Dando o exemplo do Rodrigo de novo, que é a criança com TEA com quem eu convivo, e eu vejo ele imita muito, muito. E isso ajuda ele a desenvolver também. Então, quando a minha filha faz uma coisa, ele quer fazer igual. Ela fala uma coisa, ele quer falar igual. E isso eu acredito que ajuda no desenvolvimento, nessa socialização. Isso, exatamente. A parte principal da escola tem essa socialização, mas tem a convivência, né? A convivência com outras crianças, tem as relações de aprendizado, tem também a questão do emocional, que a criança ela vai começando a ter as sensações e emoções ali no meio, né? Que ela convive. A frustração, a raiva, o medo também, não é? Exatamente. E eles têm essa dificuldade em lidar com os sentimentos, Isso. não é isso? Tem pessoas com TEA que elas têm muita dificuldade de expressar suas emoções. E isso acaba dificultando as pessoas do seu convívio, porque começa a não entender bem, mas aí com todo um tratamento especializado, vai podendo ser trabalhada essas questões emocionais. É confundido com birra e, às vezes, muitas pessoas, por falta de informação, não sabem lidar, não é, Jéssica? Exatamente. E acaba, acho que, complicando ainda mais, de querer bater, de querer gritar. E se a criança já não está sabendo lidar com aquela emoção, como é que ele vai lidar sendo agredido, sendo maltratado? Até nós mesmos, adultos, em alguns momentos, tem dificuldade de lidar com as emoções. Exatamente. Portanto, que tem tratamentos especializados para os adultos, psicólogos, né, terapeutas, e isso ajuda demais. Imagina uma criança que ela não sabe lidar bem com suas emoções e ao invés de receber alguém para acolher, vai receber alguém para ali frustrar mais ainda. Complica ainda mais. A criança em si não tem essa maturidade, esse discernimento. E uma criança com TEA que tem mais essa dificuldade em lidar, fica complicado. Jéssica, você, como posso chamar até de profissional de educação, porque você é mediadora, né? Você é estudante, mas também você é mediadora e está trabalhando, está lá na ativa. O que você vê, num termo geral, eu não digo no lugar onde você trabalha, mas num termo geral, na educação, o que é que precisa ser melhorado para essas crianças serem mais bem acolhidas, para elas poderem desenvolver ainda melhor na educação no Brasil em si mesmo? É necessário formações especializadas para os professores, né? Porque a maioria das vezes a escola está aberta para esse tipo, mas os professores, muitas vezes, por medo ou receio, por não ter a habilidade necessária para trabalhar aquela criança, eles se sentem meio que despreparados ou com insegurança, fica logo desesperado. Então, é necessário que tenha essas formações para esses profissionais, assim também como ciclos formativos nas escolas, com as famílias, para fazer que a família ela tenha um apoio maior ao chegar a uma escola. E fazer com que a escola ela seja um parceiro da família, e não como só um objeto que usa para depositar crianças.
Era algo que eu ia perguntar, inclusive está aqui na sequência. Como importante é a parceria de pais e escola para o desenvolvimento dessa criança? A escola ela tem que ser muito comunicativa com a família, porque a família é onde a criança passa mais parte no seu convívio, né? Então a família ela conhece bem aquela criança como ninguém. Então ela precisa dessa comunicação para estar repassando à escola. Olha, vamos supor ele se irrita com isso, ele não gosta disso, então ele precisa disso. Então a escola ela também de certa forma ela tem que se adequar para essa criança que ele vai receber. Não é a criança que tem que se adequar para ir para aquela escola. A escola ela tem que estar preparada e ela também precisa desse auxílio da família para que ela faça essa preparação. Porque custa um tempo conhecer a criança, né? A família já está lá no convívio, tem a questão da alimentação, eles costumam ter seletividade alimentar. E oferecer algo que ele queira, tem a questão também de se irritar com certas coisas, né? É bom evitar. Então, os pais realmente precisam, né, estar inseridos nisso, estar entregues, eu posso dizer, mergulhar de cabeça, né? Exatamente. Precisa desse apoio, porque a família ela precisa realmente ser uma parceira da escola. Se a família, ela, de certa forma, ela tenta esconder um diagnóstico do filho, ou ela tenta tampar os olhos para aquela realidade, atrapalha todo o desenvolvimento da criança. Porque a gente não está falando ali de momentos, nós estamos falando de etapas de desenvolvimento que lá na frente, poucas vezes vai ser possível, né, reformular e tudo mais. Então, tem que tratar enquanto é cedo. E eu amo a educação infantil, então é lá na base que eu já percebo sinais e já venho conversando com a família e já tenho todo aquele amparo para a família, para que ela se sinta acolhida e fazer com que ela tenha confiança na escola também. É importante, como você falou, de começar a terapia bem cedo, né? Quanto mais cedo, melhor o prognóstico, podemos dizer assim, né? Ele vai desenvolver melhor, ele vai ter habilidades, até as habilidades que já são boas podem se desenvolver ainda melhor, né? Quando é bem estimulado. Jéssica, você enquanto ser humano, enquanto profissional, como é trabalhar com essas crianças? É uma experiência assim única e inexplicável, porque a cada pessoa autista que eu encontro é uma história diferente, é um aprendizado diferente. A cada família que vem à busca de informações é uma história diferente, é um aprendizado diferente. Então, eu agradeço demais pela a experiência que eu tenho de vida e dessas pessoas que fazem contato a mim, porque eu costumo dizer que eu não sei nada, eles que me ensinam, porque é incrível. E de onde foi que veio essa inspiração para esse projeto? Porque ele vem de você, não é? Isso. O projeto eu idealizei, tenho duas orientadoras, que são professoras minhas da UESP, que é a Fabrícia e a Helena Cristina. Elas me apoiaram nessa causa. E o projeto ele foi criado através de uma experiência que eu tive bem frustrante. E eu vi a necessidade de chegar para as famílias e ter um apoio maior, assim como na escola também ter um apoio maior. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, vinculamos a Universidade Estadual para ser um projeto de pesquisa e extensão. E estamos com ele ativo, né? Buscando informações. Estamos até à procura de pessoas com TEA, adultas, adolescentes, que se interessem pelo projeto, porque o projeto tem muitos e muitas crianças, mas adulto e adolescente são poucos. Então, parece que todo mundo foca muito na criança e esquece que aquela pessoa com tela vai crescer. A produção colocou na tela o Instagram do projeto. Então, fica aí o convite. Se você conhece alguém, se na sua família tem alguém que tem adolescente ou adulto que tem TEA, procurar @p.teamopicos e poder entrar em contato, que é importante, né? É um estudo, né? Uma pesquisa, é ciência. Exatamente, é tudo com embasamento científico, né? Ninguém está lá porque eu vi fulano disse. É claro que a gente tem a rede de apoio para as famílias, mas tem que ter comprovação científica, até porque são vidas, né? São seres humanos. Exatamente. Então, você tem que ter todo o cuidado ao falar, ao se portar para aquela pessoa.
Então, você tem contato direto com várias famílias de crianças com TEA. Você disse que ainda de adolescentes e adultos São poucos. são poucos, né? Você tem esse contato direto por conta desse projeto. Do projeto. E, com certeza, ele ajuda a mudar vidas. Eu tenho certeza disso, Jéssica. Sim. Não só a sua, que está lá encabeçando, mas também dos que fazem parte. As famílias se sentem mais acolhidas, né? É emocionante quando você escuta um relato de uma mãe, olha, eu vi o projeto em tal, eu me interessei, eu gostaria de participar. Então, você vê já o engajamento das famílias pela luta, né? Essa família ela está inserida como? Como é que ela faz parte do projeto? O que elas fazem? As famílias, elas participam de rodas de conversas, né? As rodas de conversas são feitas mensalmente. A cada roda de conversa tem um profissional especialista para que leve o conhecimento para aquelas famílias. E as famílias estão inseridas em um grupo, lá onde elas vão tirando dúvidas, elas vão relatando suas experiências diárias ou até tentando informações por outras famílias, né? Buscando orientações. E aí, no projeto, tem os profissionais voluntários, porque como o projeto é um projeto sem fins lucrativos, o nosso interesse maior é ajudar as famílias que estão precisando ali naquele momento. Então, os profissionais, eles não estão lá para suprir a necessidade de uma terapia, de um tratamento de especialização, não. É somente uma orientação para aquelas famílias que venham a precisar naquele momento. Para a gente finalizar, o que é que você pode dizer para as famílias que têm crianças com características, mas não foram diagnosticadas, e também as que foram diagnosticadas? O que é que você pode dizer da importância da educação em relação a esse conteúdo para os pais? Eu procuro dizer à família, né, que ela não está sozinha, ela tem um apoio, né, e ela deve encarar a realidade para aquela que ainda está com o processo de diagnóstico, porque, assim, quando o diagnóstico está sendo feito por uma família que apoia, é uma coisa. A criança ela tem mais chance de desenvolver no âmbito escolar como social. E para aquela família que já tem todo o engajamento e tudo, é totalmente diferente também, porque ela vê aquela devolutiva na escola, está ali sempre cobrando, está de apoio com essa criança. Então, você que tem uma certa suspeita do seu filho, procure ajuda logo, faça com que o seu filho tenha um desenvolvimento melhor do que o previsto e procurar ajuda, né, é o mais importante.